Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS. Por favor, jovem abençoado de Deus, inicia a tua obra. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Contexto: formação da cidadania participativa dos jovens participantes da atividade socioeducativa. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Temática: consciência negra. Pai contra mãe. Autor do conto: Machado de Assis. Primeira parte: panorama contextual. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um dos aparelhos era o ferro ao pescoço, outro era o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tampar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Sem o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam algum com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados distintos, o furto e a embriaguez, e a sobriedade e a honestidade se estabelecia como certas. Era grotesca a tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos das máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava ser um reincidente e com pouco era pegado. Escravo fugitivo marcado. Escravo fugitivo marcado. Que tristeza, que tortura, que sofrimento humano. Vamos agora ao enriquecimento histórico contextual. Por favor, jovem abençoado de Deus, avança. Enriquecimento histórico contextual. O desenvolvimento do capital no território brasileiro perpassa e atravessa tanto a força de trabalho quanto a personificação do capital, porque houve transplante de massas tanto do lado da força de trabalho escrava, quanto da complexa rede comercial formada de imigrantes, aventureiros, religiosos e empresários ávidos de lucros. Um processo permeado, atravessado por contradições em que a personificação do capital se acha tanto na figura do comerciante quanto na figura de senhor de escravos. A instalação do complexo açucareiro e dos demais complexos em território brasileiro implicou a necessidade de o capital mercantil transcender a condição de componente exclusivamente relacionado ao movimento mercadológico que norteava suas relações no Oriente para dedicar-se também ao reino da produção. A transformação do Brasil numa colônia de exploração revela a relação existente entre circulação e produção de mercadorias. Nesta relação, o capital mercantil emerge
e surge como elemento norteador da atividade produtiva. Capital e trabalho na formação econômica do Brasil. Editora Instituto Lucas, São Paulo, 2015. Autor Arthur Bispo dos Santos Neto. Continua, jovem. Clara e enfática está a descrição do regime de sociabilidade global em vivência no tempo do Brasil colônia, 1530-1822. O regime mercantilista das relações sociais. Nesse regime, uma das principais de suas estruturas era o comércio de escravos. O escravo era uma mercadoria, e no caso da colônia Brasil, o escravo negro era um commodity, uma mercadoria com preços especulados e negociados no mercado internacional e em bolsas de valores. Sim, desde há muitos séculos para trás, existem bolsas de cotação dos valores de ativos no mercado financeiro. Uma das principais atividades econômico-comerciais da empresa mercantil colonizadora era o comércio-tráfico. Era o comércio-tráfico negreiro, empreendimento econômico fundamental às relações mercantis no arcabouço do regime mercantilista, comandado por holandeses, ingleses, espanhóis e portugueses. Maravilha! Retomando o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, por favor, jovem abençoado, finaliza. Os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da posse em propriedade sobre em relação ao escravo moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro apenas ladinos, espertos e sagazes, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando no comércio local. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o desafio físico se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não via a quantia, vinha a promessa. Retomando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta em detalhamento da informação. Figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre,
mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia extra outra nobreza, implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfátio de fartura e apetite ou por alto nível de estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, ou acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves. Maravilha! E inicia-se o drama de Cândido Neves. Coisa boa! Muito obrigado, jovem abençoado de Deus, que Papai do Céu te magnifique cada vez mais em sabedoria, em amor, em compaixão e principalmente em sabedoria. Amém, amém, amém e amém.